Pois é, hoje, dia 13 de outubro, nós estamos falando sobre Maria, mãe da igreja. É um tema tão bonito, né? Eu acredito que todo mundo tem, assim, um grande interesse em aprender um pouco mais sobre a devoção à Nossa Senhora na nossa igreja, mas de uma maneira bíblica. Você pode participar do programa pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Hoje não haverá sorteio no final porque o programa não está ao vivo, mas as participações de hoje serão lidas no próximo sábado e aí sim haverá sorteio. Pelo facebook.com/questões.defé e a sua participação com certeza não será desperdiçada. Vale também para o ouvinte da Rádio América. E agora nós continuamos com o decreto ainda do Papa Francisco sobre a devoção, a liturgia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Diz assim o decreto: a mãe que estava junto à cruz, Evangelho de São João, aceitou o testemunho do amor do seu filho e acolheu todos os homens, personificado no discípulo amado, como filhos a regenerar a vida divina, tornando-se a amorosa mãe da igreja que Cristo gerou na cruz, dando o seu Espírito. Por sua vez, no discípulo amado, Cristo elegeu todos os discípulos como herdeiros do seu amor para com a sua mãe, confiando-a a eles para que estes a acolhessem com amor filial. Dedicada à guia da Igreja nascente, Maria iniciou, portanto, a própria missão materna já no cenáculo, rezando com os apóstolos na expectativa da vinda do Espírito Santo. Ao longo dos séculos, por este modo de sentir, a piedade cristã honrou Maria com os títulos, de certo modo, equivalentes, de mãe dos discípulos, mãe dos fiéis, mãe dos crentes, mãe de todos aqueles que renascem em Cristo e também mãe da Igreja, como aparece nos textos dos autores espirituais, assim como nos textos do magistério de Bento XIV e Leão XIII. Bom, vamos continuar a nossa conversa. Aí nós estávamos comentando sobre os tipos de intercessão, né? Ou mediação. Isso. Como é que é isso? Então, nós já esclarecemos que tem essa distinção, Jesus é o único mediador. Eu queria retomar esse texto que você leu agora, porque ele afirma que a Maria, como mãe da comunidade, ela começa a exercer essa função em Pentecostes, porque ela está junto com a matriarca, junto com as outras mulheres, os discípulos, os familiares de Jesus, e também tem uma referência à cruz. E a cena da cruz, em João 19, ela tem que ser lida de maneira simbólica, como o próprio Papa João Paulo II e Francisco também nos recordam. Às vezes a gente faz uma leitura muito ao pé da letra. Está lá Jesus na cruz, aí de repente ele olha para a mãe dele: quem é que vai cuidar da minha mãe? João, cuida da minha mãe, e morre. Não é bem assim. O texto tem um sentido muito mais simbólico, que é aqui. Quem é o João? O João é o representante da própria comunidade. Que nasce ao pé da cruz. Exatamente. Né? E não tem só João ali, tem também Madalena, as outras mulheres, embora se diga especialmente a João, porque o João é a grande figura que simboliza essa comunidade. Então, eis aqui a tua mãe e eis o teu filho, significa uma adoção recíproca. Ele adota Maria como mãe da comunidade e ela adota a comunidade como uma extensão da sua missão. E tem um detalhe muito bonito no texto que diz que a partir daquela hora, ele a acolheu naquilo que é seu, na sua intimidade. As Bíblias às vezes traduzem na sua casa, e o texto grego não fala em oikos, não fala em casa. Fala em taídia, naquilo que é seu, no que é próprio. Quer dizer, é muito mais do que simplesmente cuidar de uma mãe que está viúva. Então o texto mostra que a partir da cena da cruz e de Pentecostes, Maria tem uma missão de mãe. Por isso que no Concílio Vaticano II diz que, e depois Paulo VI vai reforçar isso no texto sobre o culto a Maria, que a relação
de Maria com a igreja é tríplice. Ela é membro da igreja, porque ela também é uma peregrina na fé, é alguém que tem que se reportar sempre a Jesus, é membro, por isso que a gente olha no Evangelho de Lucas, Maria como uma perfeita discípula. Ela é membro, ela é mãe. Então, esse membro e mãe é fundamental, e protótipo, modelo da igreja. Membro, mãe e modelo. Modelo porque ela é a pessoa que para nós simboliza, representa o cristão e a cristã ideal. Pois é, aí nós falamos, o Papa que fez, Papa Francisco, nós estamos vendo os vídeos dele, a impressão que a gente tem é que ele difere a devoção mariana do Papa Francisco, ela difere no sentido de que ele tem uma presença maior de Maria no seu pontificado. Por exemplo, todas as vezes que ele sai de Roma para fazer uma visita, ele vai lá na Basílica de Santa Maria Maior. Quando ele volta, ele leva as flores para Nossa Senhora. Então, ele tem uma simbiose, inclusive, com o povo de Deus de maneira geral, mas o povo de Deus mais simples, que a religiosidade do povo mais simples, que é muito ligada à figura de Maria como mãe, né? É isso. O documento do Papa Francisco, Alegria do Evangelho, tem uma parte muito interessante sobre a religiosidade popular. Então, ele retoma e valoriza a religiosidade popular, como já está no documento de Aparecida, mas ele também aponta o seguinte: não é qualquer religiosidade e devoção popular que é boa. Então, ele aponta os riscos, por exemplo, de uma certa devoção midiática exagerada, de devoções que estão centradas em figuras de padres midiáticos e de certos movimentos que valorizam demasiadamente mensagens de aparições. Então, ele aponta: a realidade popular é boa? Mas ela precisa ser feita de maneira equilibrada. E ela tem que centrar em Jesus. Algumas coisas que qualquer pessoa percebe que tem uma coisa estranha ali, né? Sinais, objetos. A ideia, por exemplo, muito comum hoje de que nós somos escravos de Nossa Senhora, que ela é nossa proprietária. Isso não bate muito bem com a vida, com a visão que a igreja tem de Maria, né? Porque não é bem assim. A gente tem que recordar um pouco a história, né? Você fez alusão aí ao tratado A Verdadeira Devoção de Grignion de Montfort, que hoje está sendo muito divulgado na igreja. Nós temos que lembrar que Grignion de Montfort escreveu isso nos anos 1700, ou seja, há 300 anos atrás. Há 300 anos atrás havia uma corrente devocional chamada Escravidão de Maria. Quer dizer que isso já existiu, eu já não sabia. Já existia, a gente acha que São Grignion de Montfort criou aquilo do nada. Não. Por exemplo, a fórmula, eu estou estudando isso e confrontando com outras fontes. Por exemplo, aquilo que ele fala que a devoção consiste em agir com Maria, para Maria, como Maria, já está presente no escrito de São Afonso. Afonso Maria de Ligório. Isso, as Glórias de Maria, que também já remonta a outro escrito. Então, a gente tem que ter uma certa liberdade de ver o que é bom nas propostas de autores da mística cristã, como São Luís, que escreveu 300 anos atrás, e aquilo que hoje já está superado. Até porque responde a uma questão e um problema naquele momento, né? Que naquele momento pareceria muito bom, mas que pode não ser tão bom hoje, né? E até porque, você imagina, São Luís fala em certo momento do tratado que há duas maneiras de a gente se relacionar com a autoridade. Ou como empregado ou como escravo. Eu falo, peraí, mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia a nossa relação com qualquer autoridade não pode ser ou empregado ou escravo. Hoje em dia você tem uma relação de respeito com a autoridade, mas também tem a autonomia da pessoa, os direitos dela. Consciência crítica. Por quê? Porque a humanidade avançou no correr de 300 anos, né? Nós não podemos esperar de São Luís, que foi antes da Revolução Francesa, antes que houvesse todo o movimento de valorização da cidadania, que ele falasse coisas tão atuais. Em algumas coisas ele é atual, entendeu? Por exemplo, é muito importante ver isso. Para ele,
todo o processo de se dedicar a Maria visa Jesus. Isso está muito claro no tratado. Só que às vezes as pessoas esquecem. Essa expressão é dele? Ad Jesum per Maria? Essa é mais antiga. Mais né? antiga a Jesus ainda. por Maria. É uma expressão que é muito comum na espiritualidade francesa, na espiritualidade italiana. Né? Ela me parece legal, parece boa, né? Jesus. O objetivo é Jesus, Exato. que aliás está até nas bodas de Caná. Agora, eu posso pegar o vídeo ainda tenho tempo para o vídeo, temos tempo, vamos ver o Papa mais uma vez, o que ele nos fala. Falando aos milhares de fiéis presentes na Praça São Pedro para o Ângelus na solenidade da Assunção, o Papa Francisco recordou que devemos pedir a Maria pelas nossas famílias e comunidades aquele dom imenso, a graça que é Jesus Cristo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'umiltà è come un voto che lascia posto a Dio. L'umile è potente perché umile, non perché forte. E questa è la grandezza dell'umile, dell'umiltà. Io vorrei domandarvi, e anche a me, ma non si risponde a voce alta, ognuno risponda nel cuore. Come va la mia umiltà? Il Magnificat canta il Dio misericordioso e fedele, che compie il suo disegno di salvezza con i piccoli e i poveri, con quelli che hanno fede in Lui, che si fidano della sua parola, come Maria. Tutto questo vorremmo avvenisse anche oggi nelle nostre case. Celebrando Maria Santissima assunta in cielo, vorremmo che lei ancora una volta portasse a noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, quel dono immenso, quella grazia unica che dobbiamo sempre chiedere per prima e al di sopra dalle altre grazie, che pure ci stanno a cuore. La grazia che è Gesù Cristo. Portando Gesù, la Madonna porta anche a noi una gioia nuova, piena di significato. Ci porta una nuova capacità di attraversare con fede i momenti più dolorosi e difficili. Ci porta la capacità di misericordia per perdonarci, comprenderci, sostenerci gli uni agli altri. Muito bem, nós acabamos de ouvir, em resumo, o Papa está falando na festa da Assunção de Nossa Senhora, falou sobre a humildade e a importância de Maria para a gente poder superar as dificuldades, e nós precisamos. Voltamos daqui a pouquinho para o quarto bloco do Questões de Fé.